Se a gente não entende o porquê que a criança faz isso, se a gente não entende o porquê que esses ataques, essas birras, esses choros, esses escândalos acontecem, a gente não consegue nos prevenir para que não aconteça. Se você não sabe de onde o incêndio vem, fica muito mais difícil de controlar o fogo. Com a criança é a mesma coisa. Se você não sabe a natureza daquele comportamento, é muito mais difícil tanto de direcionar o comportamento quanto de corrigir o comportamento antes que ele se apresente. Entendeu o que eu quis dizer? Eu quero começar comentando sobre essa sensação que a gente tem de que as crianças querem nos enlouquecer, de que as crianças fazem de propósito, de que as crianças são malcriadas, de que as crianças não nos respeitam. Tem muita mãe, muito pai que entende isso como uma forma de desrespeito e é muito fácil de entender, né, o porquê que a pessoa pensa dessa forma, porque na realidade se você sai com a criança, ou mesmo se você tá em casa com a criança, e aí você diz não pra criança, você usa da sua autoridade, e a criança grita de volta, a criança faz um escândalo de volta, é claro que isso parece muitas vezes uma situação de desrespeito, até porque a criança tenta gritar mais alto do que você, ela rola no chão, é como se ela estivesse fazendo aquilo para você passar vergonha, ou pelo menos é assim que você se sente. E na realidade não é isso que acontece. A criança não tem esse ataque, ela não grita, ela não chora para fazer você passar vergonha ou para te desrespeitar. A criança não faz isso por esses motivos. O que acontece é que o cérebro da criança, ele é imaturo. A parte do cérebro da criança que processa o descontentamento, que processa a frustração, ainda não está bem formada, ainda não está funcionando direito. E como a parte do cérebro que teria que controlar aquilo não está funcionando direito, a criança fica perdida sem saber o que fazer. E toda vez que o nosso cérebro se sente perdido sem saber o que fazer, ele apela para o lado primitivo. É o cérebro primitivo que vem falar com a gente, que vem agir naquela situação. Então, como o cérebro racional da criança ainda não está pronto, o primitivo entra em jogo e a criança se joga no chão, a criança grita, a criança bate, a criança chora, porque é o jeito primitivo que ela tem de colocar aquela energia para fora. Quando a criança está rolando de um lado para o outro no chão, ela não só está tentando lidar com o que ela está sentindo, com o descontentamento que ela está sentindo, mas ela também está tentando se autorregular, ela está tentando voltar para o padrão normal de funcionamento dela. O rolar de um lado para o outro do chão libera energia, essa energia ruim, negativa que a criança está sentindo porque foi contrariada. Então ela precisa tirar aquilo dela para ela poder voltar ao estado normal, que é agindo normal, se comportando normal. Então isso é uma demanda do cérebro e todas as crianças passam por essa fase. Nem todas as crianças gritam, choram e berram, e isso vai um pouco da personalidade da criança. Por exemplo, eu já fiz um vídeo explicando sobre a personalidade explosiva e sobre a personalidade melancólica. A criança de personalidade explosiva nessa fase que o cérebro está imaturo desse jeito, ela tende a ser aquela criança que bate, que morde, que vai para cima quando ela é contrariada, quando ela está insatisfeita. Já a criança de personalidade melancólica, ela tende a ser aquela que quando é contrariada, ela chora. Aquela criança que quando você briga, ela chora. Porque tem a criança que você briga e ela briga com você de volta, e tem a criança que quando você briga, ela acaba chorando. Então isso depende da personalidade da criança. Mas todas as crianças, sem exceção, vão passar por essa fase. O que muda, se a criança vai fazer mais birra, ter mais crise ou menos crise, é como os pais vão lidar com essas crises antes mesmo das crises acontecer. Então, quando você fala, mas o filho do fulano não faz isso, tem que parar para analisar como é que o fulano está lidando com essa criança. Porque a forma que esse fulano lida com o filho dele está fazendo com que as crises que a criança teria sejam diminuídas, que a criança não venha de fato a rolar no chão e se jogar de um lado para o outro, porque a gente tem como prevenir essa crise, a gente tem como fazer com que a crise não aconteça mesmo antes dela acontecer. A gente só tem que saber a ferramenta que a gente aplica para isso. E brigar com a criança, ameaçar a criança, bater na criança, não é efetivo quando você vai sair com o seu filho, por exemplo. E aí você fala pra ele, eu não vou comprar nada pra você no shopping. E se você me pedir, eu vou te bater. Você tá ameaçando, isso é uma ameaça. Se você me pedir alguma coisa no shopping, eu vou bater em você. E quando você faz isso, você até avisou a criança que você não deseja comprar nada pra ela. Mas na hora em que chegar no shopping de fato,
O desejo da criança de ter um brinquedo não vai ser menor porque você ameaçou a criança. Talvez ela fique inibida porque ela está com medo de você e aí ela não chega a te dizer o que ela quer, o que ela deixa de querer. Mas ela vai continuar desejando, porque existe uma diferença entre o que a criança quer e o que a criança precisa. Quando a criança vê alguma coisa que ela quer, aquilo é um desejo que surgiu e ela até consegue guardar aquele desejo como se ela estivesse engolindo aquele desejo, porque ela tem medo de você, porque ela tem medo da sua reação, medo de que você vai bater nela. Só que essa estratégia do medo só vai funcionar enquanto a criança for pequena, porque a criança pequena, ela olha pra você que é muito mais alto, muito mais forte, muito mais velha, e é óbvio que ela sente medo. Imagina que uma pessoa com 3 vezes a sua altura, 3 vezes a sua idade, 3 vezes a sua força te ameace de alguma coisa. Você também iria sentir medo, porque aquela pessoa tem muito mais capacidade de machucar você do que você tem capacidade de se defender ou de revidar dessa pessoa. Entendeu o que eu quis dizer? Então, enquanto a criança é pequena, pode ser que o medo funcione, pode ser que você consiga algum tipo de resultado positivo através do medo. Mas assim que a criança cresce ou assim que a criança se acostuma com aquela situação, isso para de funcionar. Então, para uma criança pequenininha, colocar medo em cima dela é fácil. Nós somos mais velhos, nós somos mais altos, é muito fácil. Se eu gritar com uma criança de 3 anos, é fácil que ela tenha medo de mim. Mas se eu gritar com um pré-adolescente de 13 anos, ele já não vai sentir o mesmo medo. Porque ele já é mais velho, já é mais maduro, ele consegue brigar comigo de volta. E ele tem certa noção de que muito possivelmente eu não tenho como machucá-lo tanto assim. Você não vai bater na criança até espancar, então tem um limite. E na medida em que eles entendem isso e que eles crescem, isso vai tendo cada vez menos efeito. E aí eles ficam rebeldes, entram naquela fase de que eles fazem o que eles querem e você sente que você não tem mais nenhum controle a respeito da situação. O outro malefício de você educar pelo medo, de você ameaçar a criança, bater na criança, sair arrastando a criança pelo braço no shopping, é que você tem todos os danos psicológicos em cima dessa criança. A educação pelo medo traz diversos danos psicológicos. Existem pesquisas que comprovam que quando você educa a criança de uma forma muito autoritária, muito rígida, essa criança tende a mentir muito mais e a fazer as coisas escondidos. Porque se você não dá o mínimo de liberdade para o seu filho, se não existe o mínimo de diálogo, se não existe o mínimo de respeito, o mínimo de abertura, ele simplesmente vai fazer as coisas escondidas de você, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Se você não sabe, você não briga. Entende o que eu tô dizendo?